Olá pessoal, meu nome é Laís e eu estou mais uma vez aqui para compartilhar com vocês algumas experiências cristãs minhas, né, claro. Algumas experiências que eu vivi com Jesus que eu creio que é importante que eu fale para vocês. Bom, eu já fiz outros vídeos falando do meu testemunho e quem não tiver assistido, o link está embaixo e eu creio que o Espírito Santo de Deus falará grandemente no coração de vocês. Como vocês puderam perceber, o título desse vídeo é Sim, já fui rejeitada. E hoje, como o nome do vídeo sugere, irei falar para vocês sobre rejeição. Não falarei meu testemunho inteiro porque é muito grande. Então eu escolhi uma parte que foi marcante na minha vida para poder compartilhar com vocês. Mas eu não falarei apenas de mim. Eu irei falar também uma história de um personagem da Bíblia que eu vivi experiências semelhantes a ele. É claro que vamos analisar o contexto da época. Nós estamos no século 21 e aquilo foi antes de Cristo. Então, assim, guardando as suas devidas proporções, a minha experiência foi semelhante à dele. Algumas pessoas, pelo tema do vídeo, já pode ter deduzido que o personagem que eu falarei hoje é sobre José, conhecido como José do Egito, filho de Jacó e Raquel. Bom, lá em Gênesis 37, versículo 28, diz assim: E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alcançaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Bom, José tinha nessa época, mais 10 irmãos. E como eu acho que a maioria das pessoas já devem saber, ele era odiado pelos irmãos dele. Por ele ser o filho queridinho do papai, os irmãos tinham inveja de José. Então, assim, os irmãos procuravam fazer de tudo para que José fracassasse. Na Bíblia fala que Jacó o amava tanto que fez uma túnica colorida para ele, uma túnica diferencial. Então José era o escolhido de Jacó. Um dia seus irmãos estavam trabalhando, os seus 10 irmãos estavam trabalhando. E Jacó mandou que José fosse analisar o serviço deles. José foi e ao se aproximar do campo onde seus irmãos estavam, um de seus irmãos teve a ideia de acabar com a vida de José. Porque antes disso, José havia tido 2 sonhos os quais coisas se curvavam diante dele. Um sonho foi sobre os trigos, né, que se curvavam diante dele, tanto que a sua família ficou assim: não, peraí, você, José, está achando que nós iremos se prostrar diante de você? Nos prostrar? Não vamos fazer isso. Então, assim, a palavra de Deus, no decorrer dos capítulos, fala que realmente os irmãos não gostavam dele. Tanto que quando José chegou no campo, os irmãos tiveram essa ideia de acabar com a vida dele, né? E um falou assim: não, a gente não pode matar nosso irmão, nós não podemos carregar essa culpa. O que nós vamos fazer? Eles viram uma cisterna, um buraco bem fundo, e resolveram jogar José dentro da cisterna. Jogaram e pegaram a túnica para que levassem a túnica para o pai e falassem que encontraram essa túnica no meio do caminho e que José havia sido morto por algum animal. Só que assim, nesse momento, nesse inteirinho que eles estavam pensando sobre isso, eles avistaram uma caravana de mercadores. Eram ismaelitas que iam para o Egito, eles eram comerciantes, então eles estavam carregando escravos, um monte de especiarias, e eles tiveram a ideia: peraí, vamos vender José, vamos tirar um proveito dessa história, vamos ganhar um dinheirinho às custas de José. Então um dos irmãos, eles tiraram José da cisterna, pegaram José e o venderam por 20 siclos de prata. Pessoas que leem a Bíblia devem lembrar que a história de José se assemelha muito com a história de Jesus. Jesus foi traído entre os 12, um daqueles que o amava, e também foi vendido por 20 siclos de prata. Mas hoje o meu objetivo não é falar sobre a história em si de Jesus. Então, José foi vendido, levado como escravo ao Egito, e aí ele foi preso, aconteceu várias coisas que ele foi preso, e na prisão Deus deu sonhos para ele.
Deus usou a vida de José para revelar, interpretar sonhos de Faraó, os sonhos do Faraó com as 7 vacas gordas e as 7 vacas magras, que simbolizavam 7 anos de fome e 7 anos de prosperidade no Egito, prosperidade depois da fome. Então, José teve um crescimento nesse deserto que ele estava passando, porque lá ele foi escolhido, eles viram a sua fidelidade, ele foi colocado como governador do Egito. E assim, José cresceu muito enquanto ele estava passando por isso. Mas uma coisa que José não esqueceu, ele foi rejeitado por seus irmãos. Só que uma coisa que Jesus fez que José esquecesse foi que, mesmo rejeitado, ele deveria amar os seus irmãos. Tanto que na época, depois que José foi governar o Egito, foi administrar esses 7 anos de fome, 7 anos de prosperidade, a família de José vai diante dele em busca de alimento. José reconhece as pessoas que o rejeitaram, reconhece seus irmãos e os perdoa. Tanto que a palavra de Deus fala lá em Gênesis 45, salvo engano, que José trouxe eles para morar no Egito para que naquele momento de fome eles não morressem de fome. Então assim, Jesus trabalhou no coração de José para ele, mesmo que foi rejeitado pelos seus irmãos, pudesse amar os seus irmãos. José viveu a palavra de Deus que manda nós amarmos uns aos outros como a nós mesmos. Então José amou os seus irmãos, conseguiu perdoá-los. Mas o que isso tem a ver com a minha vida? Tem tudo a ver com a minha vida. Como eu já falei antes, sim, já fui rejeitada. E fui rejeitada por pessoas que eu amava. Eu amo ainda. Mas fica um certo desconforto. Na época, ficava um certo desconforto ao falar que eu gostava dessas pessoas ainda. Porque, claro, quando a pessoa te magoa, quando a pessoa te rejeita, fica uma ferida no seu coração. É do mesmo jeito você pegar um vaso e quebrar. Você consertar esse vaso, você, homem, humano, é claro que esse vaso não ficará perfeito. Ele pode ficar normal, mas ele vai ter uma rachadura. Mas quando é Jesus que te pega e refaz o vaso fica perfeito. Sem rachaduras, sem rancores. Então, assim, o vaso de José, os sentimentos de José foram refeitos por Deus, porque José não guardou rancor dessas pessoas. José os amou. Do mesmo jeito que Jesus refez o meu vaso. E eu não guardei rancores daqueles que me rejeitaram. Porque eu amo essas pessoas. Eu amo em Cristo Jesus essas pessoas. Porque através dessa rejeição, foi como eu falei, eu tive um crescimento. Então, vamos lá. Há alguns anos atrás, eu estava na escola, eu estudava em Nova Glória. E tava naquela época, até hoje existe isso, mas você conversar muito com seus coleguinhas na aula por bilhetinhos, né? Você mandava um bilhete, ai, fulano, a aula tá muito chata, ai, falando da vida dos outros e tal. De repente, um desses bilhetes cai na minha cadeira. E eu não sou curiosa, imagina. Quis ler, né? Nossa, eu vou ler porque eu quero saber dessa fofoca. Quando eu li, o assunto a ser falado era Laís. Oi? Falando de mim? Mas essas pessoas, os meus melhores amigos falando de mim? Peraí, vamos ler, né? E no decorrer da conversa, eu não lembro, graças a Deus, eu não lembro de tudo que falava nisso. Como eu falei, Jesus já limpou meu coração, que eu lembrei dessa história porque a minha mãe me lembrou, porque eu não lembrava disso. E falava assim que essa pessoa não sabia o que ia fazer porque ela tava com vergonha de andar de mim. Elas estavam com vergonha de andar comigo. E como essa pessoa já tinha criado um vínculo, estaria com vergonha e estaria sendo difícil pra ela quebrar esse vínculo. E peraí, como é que eu vou fazer? A Laís já ficou minha amiga. E agora? A partir daquilo me deu um choque. Eu falei assim, nossa, elas têm vergonha de andar comigo? Eu chorei muito, eu cheguei em casa, eu contei pra minha mãe, eu fiquei muito abalada por causa disso. É claro que você esperar isso... É claro que você ser rejeitado, você não vai ficar feliz. Ai, que legal, me rejeitaram. Não, não é assim. Você que me assiste, que já foi rejeitado, sabe que dor é essa de uma pessoa que você ama chegar pra você e falar assim que não gosta de você. Isso é muito difícil.
E não foi fácil pra mim, porque eu já carregava um monte de neurose na minha cabeça, de achar que as pessoas conviviam comigo por dó. E isso foi se intensificando. Eu falei, não, agora eu tenho certeza, as pessoas andam comigo porque elas têm dó, elas têm vergonha de andar junto com uma pessoa que é muito alta, que é larga, que tem vários problemas. Elas têm vergonha de andar com uma pessoa que só sabe reclamar, que tá sentindo dor. Então, assim, aquilo me magoou. Mas eu procurei esquecer. Mas passaram-se uns 2 anos. Tava tendo uma festa, ia ter uma festa de aniversário, que muitas pessoas foram convidadas para esse aniversário. E esses amigos meus também foram convidados para o aniversário. Eu fui, mandei fazer um vestido. Nessa época eu ainda usava muitos vestidos. Eu usava vestidos com tênis. Como eu falei no outro testemunho, eu só calço tênis. Então já causava um certo estranhamento para as pessoas que não me conheciam, de chegar e ver uma menina alta, com vestido e um tênis. Era um pouco chocante. Mas pra mim aquilo era normal, porque aquela era a minha realidade. E eu acreditava que as pessoas que me amavam, que conviviam comigo, não se importariam por estar comigo pela minha aparência. Porque eu pensava assim, não, a Bíblia diz que o homem não deve, que nós devemos amar ao próximo e tal, então elas vão me amar do mesmo jeito. E aí eu preocupava muito, aí ao mesmo tempo, quando eu me preocupava com o que as pessoas pensariam, a palavra de Deus já me falava assim que Jesus, ele não olha para a aparência, que ele olha para o coração. Então, essas palavras iam me aquietando o meu coração a ponto de eu mesma me aceitar da forma diferente que eu sou. Só que nesse aniversário de todos esses meus amigos, que eu procurava me aproximar, eles fugiam de mim. Eu andei em média em 10 rodinhas de amigos e as 10 me excluiu. Eu chegava perto, me fechavam do lado de fora. Eu ia conversar, ninguém me dava atenção. Eu queria tirar uma foto, por incrível que pareça, a câmera descarregava. Peraí, só ia descarregar quando eu iria aparecer na foto? E aquilo foi repetindo e eu fui em todas. Eu acreditei que eu teria possibilidade. Eu falo todas, mas eu minto. Uma me deu atenção. Mas é claro que eu não irei citar nomes. E aquilo me magoou muito, a ponto de eu sentar, e minha mãe estava me observando o tempo inteiro, a ponto de eu sentar do lado dela e começar a chorar. E ela, aí você tá passando, o que aconteceu? Ela viu o que tinha acontecido. Só que eu menti, eu falei assim, eu não vou falar que eu fui rejeitada, porque essas pessoas não saem lá de casa. E ele falou, mas elas não são suas amigas, elas viviam na minha casa. Então eu falei assim, eu tô sentindo dor, tô sentindo muita dor, eu quero ir embora. A festa tinha acabado de começar. Não tinha cantado parabéns, não tinha servido bolo, não tinha acontecido nada. E eu queria ir embora. E eu falei assim, mãe, vamos embora. Eu liguei pro meu pai me buscou. E ele, nossa, a festa já terminou? Eu falei assim, eu tô sentindo dor no meu caroço. Quando eu falo meu caroço, eu me refiro ao hemangioma que eu tenho na perna, que é literalmente um caroço que dói constantemente. Dói no frio, dói no calor, dói se eu ando muito, dói se eu fico muito tempo sentado. Então ele constantemente dói. Mas nesse dia ele não estava doendo. E eu inventei que ele estava doendo, porque eu não queria ficar naquele ambiente. Eu não queria ficar num lugar em que as pessoas não estavam a fim de conversar comigo. As pessoas não queriam saber de mim. Elas estavam com vergonha de mim, porque estavam numa época de você ter amigos de outra cidade. Então, os amigos de outra cidade não me conheciam. Então, elas não queriam que eu me aproximasse deles. Então, eu fui embora. Eu passei o resto da noite chorando. Aquela noite eu mal consegui dormir. E minha mãe me propôs que eu mudasse de escola. Por causa disso. Então eu falei assim, eu não vou mudar de escola, eu gosto muito dessa escola onde eu estudo. Eu aprendo muito com os meus professores aqui. Mas ela insistiu tanto e me mostrou. E ela não queria me falar que era por isso. Depois de tudo acontecido, minha mãe me contou que ela me propôs que eu mudasse de escola por causa dessa rejeição. Então eu mudei de escola. Depois disso eu tive pouco contato com esses meus amigos. Eu converso com alguns, outros não. Mas, como eu falei, do mesmo jeito que Jesus ensinou a José a perdoar os seus irmãos, Jesus me ensinou a perdoá-los. E hoje eu não guardo rancor dessas pessoas. Eu amo essas pessoas, tanto que eu oro sempre por elas, por eles. E que eu creio que Jesus criou essa oportunidade para que eu estivesse hoje, agora, contando isso para vocês. E para que, se existe alguma pessoa que esteja vivendo por isso que eu vivi, não se esqueça que há um Deus no céu que contempla tudo. E Ele não vai deixar
nada encoberto. Jesus vai desvendar tudo. Se há alguém que te rejeita que você não percebe, Jesus vai te mostrar. E do mesmo jeito que ele deu para José amor, ele me deu amor para perdoar, Jesus vai colocar no seu coração um amor para perdoar essas pessoas. Jesus vai colocar um amor para transformar essas pessoas. E eu creio que a partir do momento em que Jesus entra na tua vida, você não enxerga essa situação do mesmo jeito que você enxergava no momento em que você vivia. Quando eu vivia, eu pensava que aquilo, ai, que horror, ninguém gosta de mim, ninguém me ama. Hoje eu vi e falo, nossa, como eu cresci com isso. Como eu pude ver que as pessoas têm comportamentos diferentes. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém, mas as pessoas são obrigadas a respeitar. A palavra de Deus diz, como eu falei várias vezes durante o vídeo, que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Então Jesus nos ensina isso todo dia. Talvez uma coisa que Deus quer ensinar para você neste momento desse vídeo é a questão do perdão. Talvez tenha alguém que convive com você que há necessidade de você perdoar algo. Talvez você não seja o errado da história. Mas quando nós iremos perdoar, nós não podemos pensar que, eu tô certa, não vou pedir perdão. Não, nós precisamos ser humildes e reconhecer que nós erramos, que aquelas pessoas errou, a ponto de ter amor suficiente no coração para perdoar aquelas pessoas. Se hoje existe alguém que você tem algum rancor, passe a orar por aquelas pessoas. Eu oro pelas pessoas que me rejeitaram. Eu oro sempre por elas. Então Jesus me ensinou a perdoar e a orar por essas pessoas. Então se vocês, como eu falei, se você que me assiste tenha alguém que você guarde um rancor, ore para que Deus possa trabalhar no seu coração para que esse rancor desapareça. Eu não estou falando para você que vai ser da noite para o dia. Não, demora. Jesus, as coisas não acontecem do dia para a noite. É claro, há coisas que acontecem do dia para a noite, mas essa questão do perdão, há um todo trabalhar de Deus nisso. Você vai crescendo e vai vendo a real necessidade de perdoar. Então, uma coisa que eu falo para vocês, perdoai assim como Jesus nos perdoou. A maior prova de perdão da Bíblia é a cruz. Gente, vocês já pararam para pensar o quão lindo foi o sacrifício de Jesus na cruz por nós? Ele já nos perdoou de todos os nossos pecados, mas não é porque ele nos perdoou que nós não precisamos arrepender. E a palavra de Deus diz que quando você se arrepende, não peques mais. Mas uma coisa que eu falo para vocês, olhe para a cruz. A cruz tem um significado muito grande de perdão. E ela nos ensina a perdoar. Então, perdoe aqueles que vos têm ofendido. Talvez você ore a oração do Pai Nosso tão mecanicamente que você lê aquela frase, perdoai a todos que nos têm ofendido, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Talvez você não tenha perdoado os seus devedores. É claro, gente, como eu falei, nas devidas proporções. E você fala uma coisa que você não vive. E a palavra de Deus está aqui para ser vivida. A palavra de Deus é para ser vivida. Ah, Laís, mas como eu vou saber que é Jesus que está falando comigo? É através da palavra. É através da meditação da palavra. É através da oração. Jesus fala conosco através de sonhos. Mas o maior que Jesus fala é através da palavra. Do mesmo jeito que eu li a história de José e Jesus falou através da história de José comigo, eu creio que a partir do momento em que você leu a história da Bíblia, Jesus irá falar com você. Amém? Que você possa guardar essa palavra no seu coração. E se você precisar de alguma ajuda, de alguma coisa, você que é algum amigo meu no Facebook, pode me chamar por inbox, pode perguntar alguma coisa, pode pedir algum conselho. Uma coisa que eu falo que eu não irei falar quem são essas pessoas que me ofenderam, porque eu já as perdoei. E eu também não quero expor a vida dessas pessoas. Mas assim, fique com Jesus. E creia que o melhor de Deus vai vir na sua vida. E creia que essa dificuldade que você está passando é um processo. E que você vai aprender nesse processo. Porque Jesus nos ensina a amar e a perdoar. Então, ame e perdoe. Fiquem com Deus.